Palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo 23, verso 12 e 13. 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Meu nome é Fábio Nogueira e eu estou aqui para falar verdades imutáveis e inegociáveis da palavra de Deus. Shalom. Queridos, estou meditando nesse dia especial, de acordo com o calendário do Eterno. Hoje é Shabat. Hoje é esse dia que o Senhor escolheu para promover descanso. Sim, hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto, é Shabat. Então, Fábio, mas que coisa estranha, você está chamando a quinta-feira de Shabat? Sim, nós estamos baseados no calendário do Eterno. Aquilo que o Eterno colocou como sinalética para que nós acompanhássemos dias, meses e anos. Aquilo que é imutável, aquilo que não está regulamentado pelos parâmetros de uma ordem mundial, humana e limitada a coisas que são passageiras e efêmeras. Nós estamos baseados na eternidade e na ordem da eternidade. Esse texto, ele é muito rico porque ele dá o entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. Ele traz uma revelação extremamente profunda que há alguns dias o Eterno colocou em meu coração que nós precisávamos meditar. Eu hoje estou profundamente voltado nesse Shabat para estudar as Escrituras e aprender com o Eterno, conforme ele havia dito que seria um dia de descanso. Quem é o nosso Shabat? Yeshua é o nosso Shabat. Por quê? Porque Yeshua veio para promover o lugar de descanso, o lugar onde nós poderíamos reencontrar com a nossa essência através de uma vida restaurada, uma vida espiritual conectada novamente com o Pai e com os seus propósitos. Sim, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da boa nova, a luz do evangelho. Que boa nova é essa? A boa nova é Jesus. Só que essa boa nova, ela vem acompanhada de todo o pacote de bênçãos que está relacionadas com ele. Preste muita atenção, querido. Existe uma ordem mundial. O próprio Messias disse que ele não tem nada com este mundo. Ele falou do príncipe desse mundo. A palavra diz que esse mundo jaz no maligno. A palavra é clara. O inimigo é o príncipe desse mundo. O inimigo de Deus, o opositor do Senhor, é aquele que governa nessas atmosferas naturais e terrenas, efêmeras e passageiras. Mas o nosso Deus, ele é o Adon Olam, o Senhor da eternidade, segundo a palavra diz em Salmos. O Senhor é o Deus da eternidade. Salmos capítulo 105 revela essa verdade para nós. Queridos, observem uma coisa importante. Datas são para serem honradas. Se você não pagar o seu boleto na data certa, você vai ter uma penalização. Se você não for no dia, se você for um jornaleiro e trabalha por jornadas, e no dia que marcarem o seu trabalho, o momento de você ir manifestar o seu exercício de trabalho, e você não for naquele dia, e for um outro dia qualquer, a sua escolha, sabe o que vai acontecer? Você não vai trabalhar, você não vai receber, você não vai desfrutar do benefício desse trabalho. Se você for comemorar uma festividade, vamos supor que a sua empresa marca uma confraternização dos funcionários, onde todos os funcionários, cada um vai receber um prêmio gordo por causa dos bons rendimentos, e vai ter um churrasco, e vai ter tudo preparado para você desfrutar de um dia excelente, onde vão exaltar o seu trabalho, onde vão exaltar os louros do seu trabalho, ou seja, vão premiar você. E a festa está marcada na terça-feira, no restaurante tal, na churrascaria tal, às 8 horas da noite.
Sabe o que acontece se você não for? E não vou, não quero ir nas 8 horas da noite. Eu vou no outro dia. Sabe o que acontece? A sua premiação vacila, você não vai receber. A comida, o churrasco que estava preparado para você, não vai desfrutar. Ou seja, o Senhor estabeleceu datas. Em Gênesis, em Bereshit, no capítulo 1, verso 14, o Senhor ficou muito bem claro na sua palavra e registrado para nós que ele colocou os luzeiros no firmamento para nos dar a explicação natural, simples, de como seria contado os dias, os meses, os anos, e também serviriam como sinais para indicar coisas proféticas incríveis. Existe uma escola profética erudita, a escola de Daniel, que ensinou homens, caldeus, homens antigos, a entenderem que eram voltados para a astrologia, mas eles começaram a entender de astronomia, porque Daniel e o povo de Deus acompanhavam um relógio celestial. Esse relógio celestial está estampado no firmamento. E ele dava sinais do que ele, o Eterno, estava prestes a fazer, ou apontando para situações que seriam importantes a tentar. Observe quando Yeshua estava falando, repreendendo certos escribas e fariseus e homens que estavam ali, ele falou assim: vocês sabem interpretar os sinais dos céus. Ele questionou essa posição dos homens. Ou seja, isso em Israel, no Israel antigo, era uma prática comum. Isso não é uma coisa absurda de se entender. Preste atenção. Por que eu estou falando dessa questão de contar dias e fazer a contagem exata? E não tem como errar, querido. Sabe por quê? Porque não há hipótese terrena, espiritual ou qualquer que seja, de mudar a ordem e o tempo da movimentação do Sol, da Lua, das constelações, dos alinhamentos, das estrelas. Não tem como. Só o Eterno é que manda e chama as estrelas, cada uma pelo seu próprio nome. Nós estamos sendo como um gado, quando eu digo como um gado, eu estou falando da generalidade do planeta, estou falando da generalidade dos homens. Como um gado sendo enganado por companhias, pseudo-companhias científicas, que dominam os espaços e falam o que querem, e postam vídeos que querem, e mostram para os homens o que querem, e conduzem o povo como uma manada enganada. Mas existe algo para nós tomarmos atenção. Existe algo que nós temos que tomar especial atenção. A intenção do opositor de Deus sempre foi profanar o que é de Deus. A palavra que nós lemos agora, Êxodo capítulo 23, o texto que menciona o Shabat, o Santo Shabat, ele diz no verso 12 que 6 dias trabalharemos e que no 7º dia será o dia de descansar o boi, de descansar o burro, de dar descanso até para o escravo, dar descanso até para o filho da serva, dar descanso até para o forasteiro. A bênção do sábado é tão maravilhosa, não do sábado, mas do Shabat. Preste atenção que vocês vão entender por que eu estou falando isso. A bênção do Shabat é tão maravilhosa que até o estrangeiro que não acompanha a nossa fé era abençoado em decorrência desse dia de descanso que o Senhor estabeleceu. Agora, no verso 13, temos que tomar especial atenção à revelação que o Senhor deixou escrita na sua palavra. O texto do verso 13 diz assim: em tudo que vos tenho dito, ele estava dando instruções, através de Moisés, acerca do Shabat, do dia de descansar. E o verso 13 diz: em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos, ou seja, tome atenção do nome de outros deuses, com D minúsculo, nem vos lembreis. Não é para lembrar de nome de outros deuses, porque só há um. O nosso Deus é único. Yahweh é único, é a Ele que nós devemos adorar. Yeshua veio para revelar a pessoa de Yahweh e Ele ensinou como nós devemos adorá-lo. Cumprindo a sua lei, cumprindo a sua palavra. Não é outro Deus que nós devemos lembrar e adorar. Presta muita atenção, querido. A palavra, ela é verdadeira e ela é viva. Ela diz assim: andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca.
Meu irmão, por que que eu estou mencionando essa palavra? O Eterno me trouxe uma revelação muito profunda nesse texto. Observe que o plano do inimigo é sempre profanar o que é de Deus, profanar o que é santo, e não existe nada mais santo do que uma festa que é uma festa que é celebrada todas as semanas. O Shabat é uma festa que o Eterno colocou como mandamento perpétuo para que todos os homens observassem. Mas, Fábio, como é que eu vou comemorar o Shabat na quinta-feira, meio de semana, meu irmão? Não é uma questão religiosa. Nós ainda estamos nessa Babilônia, nós ainda estamos nesse plano que é do maligno, que jaz no maligno, que é dominado pelo Deus desse século. Mas a tua intencionalidade perante o Eterno muda todas as coisas. Eu tenho o privilégio de ser terapeuta e artesão e trabalhar na minha casa e fazer o meu trabalho a partir do meu ateliê, de fazer as minhas coisas a partir da minha casa, e eu posso escolher guardar o Shabat na quinta-feira, estar aqui. Já minha esposa não. Ela tem uma família que ela trabalha e hoje, agora, recentemente eu deixei ela ali para ir para o seu trabalho, mas a intencionalidade do trabalho dela hoje é outra. Nós oramos ao Eterno, nós cumprimos o que a lei diz, nós não acendemos o fogo em casa, nós fizemos um pequeno almoço sem fogo aceso e vamos fazer o restante desse dia sem fogo aceso. Nós só voltaremos a acender o fogo no final do dia. Como manda a Escritura, segundo o que está escrito. Nós tentamos, nesse dia, com a intencionalidade certa, servir ao Senhor. O que é que ela foi fazer? Ela foi trabalhar? Não, ela foi servir uma família. Hoje o coração dela está grato ao Eterno porque ela pode, mesmo num trabalho, servir a uma família, produzir frutos espirituais naquela família. O coração dela está ensinado pelo seu sacerdote, que sou eu. Eu eduquei ela, a gente falou sobre isso à mesa, nós sentamos à roda, como diz a Sagrada Escritura do Senhor, que o marido, o sacerdote, ele tem que ensinar, ele tem que instruir, ele tem que preparar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Nós tivemos uma conversa sobre isso, meu bem, você não trabalha hoje. Ah, não, como assim? Calma. Você serve a uma família. Você está nesse plano. Nós não podemos escandalizar as pessoas. O que tem que acontecer é a tua intencionalidade. Porque a salvação, quando Paulo estava escrevendo aos Romanos, ele diz assim: se com o teu coração creres e com tua boca confessares, recebereis a salvação. Ok? Então tudo começa no coração, a intencionalidade. Esse coração é a mente, é a psique, é o entendimento. Presta atenção, voltando para o texto. Voltando para o contexto dessa grande revelação que o Eterno me trouxe. O Senhor colocou uma partícula específica no livro de Êxodo, falando que nós devemos que ter atenção. Temos que estar apercebido. E ele fala, apercebido do nome de outros deuses. Por que o Eterno colocou isso aqui? Eu me perguntei. E ele falou comigo. Filho, o inimigo tem a intenção de profanar tudo que é meu. Observe bem uma coisa. Eu tenho aqui uma cábula para não me perder no que eu quero falar, porque eu fui fazer uma pesquisa e eu desafio você a fazer essa pesquisa. Nos países germânicos, nos países de língua germânicas antigas, eles distorceram o nome deste dia, que nós chamamos nomeadamente de sábado. Né? Os países latinos que tiveram acesso a uma fé disfarçaram esse nome. Mas em inglês, sábado é Saturday. Em holandês, africanês, escocês, no antigo nórdico, no irlandês arcaico, todos esses idiomas, quando falam do dia de sábado, eles chamam esse dia de o dia de Saturno. Sabe por quê? Porque os antigos romanos tinham a intenção de profanar o dia do descanso de Deus. Tinha a intenção de colocar nomes de outros deuses. O nome Shabat traz a intenção de descanso, mas traz a intenção também de uma ordenança. Levítico capítulo 23 é muito claro. Levítico capítulo 23 revela que sábado, ou seja, chamamos sábado, mas não é sábado. Sábado foi o nome que os países latinos deram. Rapaz, isso é uma bagunça, uma miscelânea. Preste atenção. Para já, eles inverteram os dias e mudaram a ordem dos dias. Eles colocaram
os dias desalinhados com o que a eternidade deixou estabelecido e alinhada, que são os céus, ou seja, não se conta dias e anos, só aí já babou tudo. Quando você comemora o dia no dia errado, já babou, já está estragado. Quando você não olha para o dia conforme o Eterno disse que o dia seria contado, já aí estragou tudo. Tudo bem. Não estou aqui atacando os irmãos que estão celebrando o Shabat no sábado, pelo calendário gregoriano, porque existe uma intencionalidade. Mas observe que existe uma data regulamentada pelo Eterno. Existe um momento específico regulamentado pelo Eterno, que não há como errar se você seguir os passos do que o Eterno já deu. Se você tiver interesse em encontrar esse calendário, nós temos como lhe entregar esse calendário atualizado. E atenção, não é sempre no mesmo dia da semana. Esse calendário ele pode mudar conforme o céu. O Senhor é quem decide a hora que há uma transitação dessa lua e dessa conjunção específica que nos dá durante o ano qual é o dia do Shabat. Isso é uma matemática eterna. E com isso, você entende a dinâmica do céu. Com isso, você entende a dinâmica de Deus. Não é dizer que o Senhor é previsível, mas nisso ele estabeleceu de maneira previsível o que pode acontecer e o que vai acontecer. Ele estabeleceu os dias certos, as luas certas para comemorarmos o que ele quer. E tudo isso começa no hemisfério norte. Começa no hemisfério norte e manifesta-se para esse lado. Então observe que o Senhor ele tem uma precisão extraordinária em todos os seus detalhes. Quando ele colocou esse texto em Êxodo, dizendo que nós teríamos que estar apercebido da ordem dele, do entendimento da ordem dele, e que nós deveríamos estar apercebidos do nome de outros deuses, para não nos lembrarmos dele, nem se ouvir da nossa boca. Agora imagine, o dia que é uma festa semanal, ou seja, a festa que mais se repete ao ano, o inimigo de Deus colocou o nome de Saturday, o dia de Saturno. Por que tu está falando isso, Fábio? Dentro da cultura astronômica, quando se manifesta a aparição ou o alinhamento com Saturno, Saturno é tido como o planeta que indica a presença de oposição, que indica a presença de guerra, que indica a presença de dificuldade, que indica a presença do inimigo em vários contextos. Dependendo do contexto que esteja sendo estudado, o céu, e para o entendimento necessário que esteja sendo evidenciado, Saturno é uma entidade que representa a oposição a Deus e ao plano do Eterno, e ao plano de Deus na vida dos filhos dele. Observe que nas línguas antigas que não tiveram contato primordialmente, as línguas germânicas antigas que não tiveram contato primordialmente com um contexto eclesiástico, um contexto religioso, em todos esses idiomas, sábado é chamado por o nome de um deus, o deus da cultura romana, Saturno. Observe que os países, atenção que isso não mudou, nos países latinos que tiveram uma introdução de uma pseudo-fé cristã, eles trocaram para sábado e diziam que estavam fazendo alusão ao Shabat de Deus. Mas mesmo assim, por causa do calendário gregoriano, estava fazendo isso fora do alinhamento que o Eterno deu. E é muito comum hoje irmãos estarem celebrando, aqueles que decidem de uma hora para outra celebrar fora do alinhamento. Ou seja, existe um engano sobre um engano. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A dificuldade atrai outra dificuldade. Se nós estivermos conectados com a palavra, Yeshua é a palavra, Yeshua é a Torá. Se nós estivermos conectados com a palavra, meu irmão, eu não estou lendo uma Bíblia especial que diz outra coisa qualquer. Eu estou lendo uma Bíblia Almeida, letra grande, João Ferreira de Almeida, RA, uma Bíblia simples, sem nada de estudo, sem nenhuma outra intenção ou sem nenhum estudo teológico. Eu estou lendo uma Bíblia comum, meu amigo. Uma Bíblia simples.
E eu não estou pegando um livro de outro lado para explicar isso aqui, muito embora nós sabemos que no decorrer da história, muitos livros sacros foram tirados do meio do povo de Deus para que não houvesse luz, para que não houvesse entendimento. Existem outros evangelhos, existem outras escrituras, existe cultura oral, existe muito material que deveria ser apreciado com muita sede pelo povo de Deus para além da Bíblia. Mas, meu querido, nem a Bíblia nós estamos lendo como deve ser. Porque nós não estamos praticando aquilo que o Eterno deixou para nós. Quando eu digo nós, eu falo da igreja contemporânea. Quando eu digo nós, eu falo deste povo que autonomeia-se povo de Deus. Mas o povo de Deus é o povo que manifesta a vontade de Deus. O povo de Deus é aquele que cumpre e obedece os mandamentos do Senhor. O Eterno deixou tudo escrito, o Eterno deixou tudo estabelecido, o Eterno deixou tudo às claras para nós seguirmos. Mas, infelizmente, o povo que se chama pelo meu nome não tem o conhecimento. O povo que se chama pelo meu nome, como diz o Senhor, não está orando como convém. Eles nem sequer estão sendo instruídos na palavra do Senhor como convém. Querido, quando o Senhor colocou nesse texto de Êxodo essa observação que nós deveríamos atentar sobre o nome de outros deuses, ele estava falando dessa profanação que seria colocado no dia do Senhor. O Shabat é o dia de nós descansarmos, é o dia de nós entrarmos em Yeshua pela presença dele, pela presença de Aruach HaKodesh, a sabedoria divina, o Espírito Santo, como você conhece. Queridos, nós precisamos tomar atenção de como o nosso Deus deseja ser adorado. Você acha mesmo que o Deus que minuciosamente ensinou detalhes de como passar um pouco de sangue na ponta da orelha ia deixar que uma graça barata estabelecesse tudo desorganizado, vem de qualquer jeito, venha como estás? Não é isso que o Senhor diz. Ele diz para você vir, mas quando você chegar e se deparar com a presença do rei, como um súdito fiel, você vai se prostrar, vai fazer uma venha, vai deixar a sua fronte baixa em respeito àquele que é eterno e poderoso. E você vai se entregar à ordem do eterno Deus, ao Adon Olam. Não acabou. Shalom.